No vídeo de hoje a gente gostaria de primeiramente agradecer a vocês pelos 1000 inscritos, né? Há 2 vídeos atrás aí mais ou menos a gente estava falando, esse vídeo de penha aí, que a gente estava quase batendo os 1000 e agora aí há 2, 3 dias eu fui ver lá, já conseguimos essa meta. Agradecer a vocês que reagem, vocês que comentam, vocês que vão lá no Instagram, tá sempre comentando alguma coisa com a gente, isso nos ajuda, nos inspira. E é aquilo, né? A gente está aqui para ajudar quem puder e a gente hoje resolveu fazer um vídeo diferente. Eu tenho visto bastante vezes aí nossos vídeos antigos, de vez em quando a gente sempre está vendo, de tempos em tempos aí, os vídeos da gente vindo para cá, depois que a gente chegou, nossas expectativas, às vezes até andando aqui pela cidade, a gente passa pelos lugares que a gente botou currículo, pensou em morar, pensou em trabalhar, coisa que, pensando hoje, não teria nada a ver com a gente, mas na situação que a gente chegou, a gente não tinha muito como escolher. E coisas que pareciam estar dando errado, acabaram que foi melhor que desse errado para nós, porque era o que Deus queria e nos acabou empurrando para alguns lugares, algumas pessoas, alguns contatos, algumas pessoas que às vezes pareciam não ter nada a ver com nada e foram fundamentais para dar uma rota para aquilo que a gente está vivendo hoje, de trabalho, de amizade, de onde a gente mora, enfim. Então eu vou estar soltando aqui agora o primeiro vídeo, o primeiro de todos. A gente não fazia ideia do que nos esperava aqui. Quando a gente fez esse vídeo, né, tem aí no canal ele na íntegra, a gente fez alguns planos, 3, 4, 5 antes do vídeo, e o que a gente fez no vídeo também não aconteceu. Não. Então assim, foram muitos planos, né? Por mais que nós tivéssemos convicções, a gente tem que fazer planos, claro. E como é que a gente ia deixar lá, como é que a gente ia, para onde a gente ia, enfim. E a gente vai estar soltando aqui agora esse vídeo, vai estar reagindo a ele, né? Como se fosse a gente do futuro falando com a gente do passado. E mostrando aí como é que foi, né? Nossa jornada, como é que a gente está hoje. E o nosso foco principal o nosso público principal são pessoas que têm essa vontade de sair, mas não tem às vezes uma renda, não tem uma direção certinha de onde ir, não tem amizade, não tem como ter um lugar para voltar depois, né? Tem que ir tendo certeza de que vai dar certo. E isso é muito arriscado. E às vezes a gente prefere se acomodar com o lugar que a gente está do que correr esse risco de ir para um lugar e dar errado. Tem uma galera daqui do YouTube que tá indo para lá, pro nosso Instagram, e por falar nisso, nosso Instagram, @famíliairão, acaba que lá a gente consegue conversar mais diariamente, e ter assuntos mais atuais, né? Porque às vezes a gente não consegue postar nada, demora um mês para postar, mas lá tá sempre tendo algum assunto mais atual, né? Isso, mas isso aí tá mudando também, que a gente tá quase aí chegando da nossa meta de um vídeo por semana. Pelo menos. A gente tá conseguindo aí no espaço bem menor. Então, acaba que tem uma galera vindo daqui do YouTube lá pro Instagram e a gente bate um papo ali um pouco mais pessoal, né? Então, acabam abrindo o coração, falando sobre seus medos, sobre seus receios. E uma das características que eu falo com essa galera é o seguinte: muitas delas, né, muitas dessas pessoas que estão conversando com a gente lá, tem 2 coisas boas, né? A primeira é que já conheceu Penha, já veio em Penha e veio e se apaixonou pela cidade e gostaria de retornar, só que dessa vez para morar, né? E a segunda é que tem muita gente que tá indo já com pé de meia legal, já tá indo já, de repente, com emprego já em vista, uma reserva e tudo mais. Então, gente, a gente deu, assim, uma loucura mesmo. A gente vai reagir aqui, vocês vão lembrar. Quem tá acompanhando a gente aí desde o início vai lembrar, vai relembrar junto com a gente o que aconteceu. E quem não caiu aqui, de repente, por paraquedas, vai ver a loucura que a gente realmente fez. E assim, se você está procurando ali informações sobre Penha, se você está procurando ali algo mais específico, você já está melhor do que a gente, porque nem isso a gente tinha. E pé de meia, muito menos. Então, assim, a gente está fazendo esse vídeo para agradecer os 1000 inscritos, mas também para motivar você. Motivar você porque nesse período de escolhas e de muitas dúvidas e confusões, questionamentos, é que a gente às vezes perde uma grande oportunidade de dar uma reviravolta na nossa vida. E uma coisa que a gente sempre conversa com a galera lá, quando chega lá no Instagram, é o seguinte: a impressão que dá é que a gente já não pertence mais àquele lugar que a gente está. E a gente fica infeliz, só que também fica com medo de ir para uma outra realidade e fica naquele lugar terrível de não consegue se ver mais aonde está, mas também tem medo de ir para o novo. Arriscar. Hoje, né, a gente está fazendo esse vídeo, na data de hoje que a gente está fazendo esse vídeo, nós estamos aqui há 2 anos e 4 meses, mais ou menos, então já passou um bom tempo aí pra gente poder reagir ao vídeo. Foi até bom que demorasse mesmo, porque não ficou nada
não ficar nada subjetivo ou sugestivo, né? De fato, a gente vai falar do que a gente está vivendo. E o vídeo não vai ficar na íntegra do original, para também não ficar muito extenso. A gente vai pontuar os pontos mais importantes. Tem uma bobeiradinha no começo aí, mas a gente vai pular. E quem quiser ver o vídeo na íntegra, ele está disponível aí, é o primeiro desde que a gente veio para cá. Eu até tirei os outros vídeos aí que não tinha nada a ver mais e deixei no privado. Então só está disponível os vídeos a partir desse vídeo que a gente vai reagir hoje. E aí quem quiser acompanhar, fique à vontade. Beleza? Vamos parar de enrolação. Aqui, não, vamos continuar com a enrolação. Vamos continuar com a enrolação. Se você chegou aqui agora, se inscreva no canal, curta, comente. Instagram, sei que esse que é lá. Para de enrolação. Vamos ao vídeo. Estamos indo para Santa Catarina. Olha que doideira. Não sabemos que cidade, não temos emprego, não temos a casa. Só a coragem e a fé em Deus. Gente, é sério, quando a gente fala essas coisas aí, não é pra forçar pro vídeo ficar, né? Ah, meu Deus, eu não sabia. A gente não sabia mesmo, a gente nunca saímos do Rio, assim, pra uma outra cidade, nunca tinha vindo a Santa Catarina. Tem gente que... Eu trabalhei de Uber aqui por um período, então eu pegava uns passageiros que já tinham vindo pra cá, ou estavam aqui pensando, caramba, será que morar aqui é isso, é aquilo, não sei o quê. Aí eu explicava de onde eu tinha vindo, aquela coisa toda, e pô, e como é que tu acha da cidade? Eu falei, cara, meu único arrependimento é não ter vindo antes, porque não tem do que reclamar e tal. Então a pessoa tem um mínimo, né, que é ter conhecido a cidade. A gente não sabia mesmo, a gente só tinha uma amiga que mora ainda em Camboriú, e de vez em quando ia no Rio, de vez em quando falava com a gente por rede social, por WhatsApp, mas de vez em quando ia lá visitar a família, conversava pessoalmente. E não foi da primeira vez que ela fez isso, que a gente tomou a decisão, foi umas vezes mais pra frente. Então assim, não era uma coisa muito bem resolvida, a gente não tinha absolutamente nada. A gente só sabia que queria vir pra Santa Catarina. Exatamente, sair de lá e vir pra cá. Agora, o que nos esperava? Era essa. Vambora. Não é pouca coisa. É muita fé. Mas falta muito. Eu não sei do que a gente tava rindo. Mas isso ajudou bastante. Meu amigo. Sério, gente, a gente está passando por um processo na nossa vida bem novo, bem diferente. Nada ajuda, né? A gente não tem como vender a casa, a gente não tem como vender o carro, porque o carro ainda está sendo pago, né? O carro é financiado. Então, ó, nesse planejamento aí, o que a gente tinha? A gente tinha um carro que a gente ainda pagava, acho que faltava metade dele ainda, acho que era parcelado em 4 anos, faltavam 2 anos. Eu nem sabia se alguém compraria do jeito que estava, mas acabou que um amigo de uma concessionária pegou, quitou e nos deu a parte que nós já tínhamos pago, então foi um valor bom, não lá essas coisas todas, né, mas ajudou. E a casa não podia alugar nem vender, porque ficou para minha mãe. E as máquinas que nós tínhamos de marcenaria, nossos bens, né, eletrodoméstico, camas, coisa toda, tem até um vídeo aí falando do bazar, que a gente vendeu tudo. E literalmente era o que a gente tinha. Nossa reserva não era muita coisa, era assim, a gente tinha uma ideia de poder pelo menos ter dinheiro para viajar, chegar, durar um mês na casa desse amigo, que era o nosso plano inicial no mínimo, no máximo, né, que era o tempo da gente conseguir um trabalho, e não tinha como a gente contar muito com essa reserva, então era chegar, conhecer o lugar e cair para dentro de casa e trabalhar. Vou falar de valores para ficar mais tranquilo assim para vocês, tá? A gente vai abrir aqui valores concretos. Há 2 anos e 4 meses atrás, né, que a gente vendeu o carro e vendemos as nossas coisas. Ao todo deu 12 mil reais. Desses 12 mil reais a gente tirou a passagem para vir para cá e a gente também teve que pagar alguma coisa lá no Rio que eu não estou me recordando agora. E também teve como é que fala? Também teve um imprevisto nessa situação. A mãe de Léo, ela acabou ficando doente na época. A gente já tinha vendido tudo. E a gente já tinha comprado a passagem. Não tinha mais máquina para trabalhar. A gente conseguiu a passagem 100%, graças a Deus. E nesse imprevisto, gente, a gente nem sabia se nós iríamos vir mais. Então, tipo assim, ó, foi uma parada tão séria que a gente ficou desesperado na época. A última coisa que a gente faz nessas horas é comprar a passagem. Se a gente comprou a passagem é porque já não tinha nada dentro de casa, não tinha mais máquina para trabalhar, não tinha mais carro, eu estava andando com a bicicleta do meu irmão para alguns lugares que eu precisava ir, porque eu já estava na reta da despedida ali para vir embora. E de repente minha mãe ficou ruim, eu tive que ficar em casa por mais um período e gastando da reserva, não tendo como repor, sem previsão ou certeza se viríamos ou não. Isso, porque aí nesse imprevisto a gente gastou com o Uber levando ela pro hospital. Alimentação, as coisas, enfim, pagando luz de novo, porque, né, na verdade a gente já estava indo embora. Então a gente teve esse imprevisto. Eu só sei, gente, que a gente chegou aqui em Santa Catarina com 9 mil reais. Então foram 9 desses 12, ficou ali abatendo mais 3, né?
E aí nós viemos para cá com 9 mil. Esses 9 mil é que nos segurou durante ali mais ou menos uns 2 meses. Mas também assim, ó, Deus fez um milagre na nossa vida muito grande, porque tínhamos esses amigos que nós ficamos na casa deles em Camboriú 2 dias, e nós moramos com uma outra família. Essa outra família no Rio era conhecido nosso, não era amigo, virou amigo aqui. E aí, por jesuicidência, a gente se encontrou num bate-papo de bebedouro de igreja. No Rio ainda. No Rio ainda. Ninguém cá. sabia que a gente via pra cá. Isso era uma conversa só com a gente, que na verdade na época a gente estava estudando sobre Navegantes. Então era uma cidade que a gente estava ali de olho para vir. Era Navegante e Itajaí. Que era o que a gente achava na internet também. Isso, que era o que a gente achava na internet, exatamente. A gente não sabia que Penha era a cidade do Beto Carreiro, não sabia de nada disso. Então, a gente foi ali em busca das cidades que tem mais ali atrativo, né? E também fala-se mais em relação ao emprego. E aí, essa amiga hoje, né, a gente encontrou, se esbarrou no bebedouro de igreja, tinha muito tempo que a gente não se via. E ali ela simplesmente, gente, falou assim pra mim: Aline, você não sabe, Douglas, que é o esposo, foi transferido daqui do Rio, que ele trabalha em aeroporto, e ele conseguiu uma transferência do Rio para Navegante. Simples assim. Do nada. E aí eu olhei assim pra cara dela, eu levei um susto tão grande, porque ela falou exatamente a cidade que eu tava procurando. Falei assim, meu Deus, eu não tô acreditando nisso. E aí depois a gente foi batendo papo, aí fomos falando pra eles também que a gente tava com essa ideia de vir embora pra cá. E aí o que aconteceu? A gente ficou nessa casa desses amigos durante 2 dias, os primeiros, quando a gente desceu aqui, que foi em Camboriú. E logo a gente já foi para casa desses outros 2 amigos que moram ali entre a divisa de Penha e Navegantes. E nós moramos lá 1 mês. Quando a gente chegou em Camboriú, esse amigo já estava aqui há 1 mês e pouquinho, precisando voltar no Rio. E como ele soube que a gente estava lá, perguntou se tinha possibilidade de a gente ficar na casa dele, o tempo dele ir lá no Rio e voltar, buscar a esposa e a filha. E a gente voltaria para Camboriú e continuaria nossos planos, que nem muitos planos tinha. Mas o plano inicial era ter um plano e depois ver o que a gente ia fazer. Mas não era para ficar em Penha. A gente chegou em Penha muito de paraquedas, mas não fazia ideia. Chegou aqui à noite, chovendo, de carro, enfim, vamos continuar. Bota um monte de barreira na frente, não tem emprego lá, não tem conhecido, não tem parente, não tem nada. E aí a gente vai, se conforma, mas aí quando a gente volta a olhar para nossa realidade, a gente vê que não dá para se conformar. Isso aí que a gente também fala até hoje, né? Esse sempre foi o nosso pensamento. A gente não tem pra onde, não tem amigo, não tem família, né? Amigo a gente tinha, mas não tem família, dinheiro, emprego, não tem nada, mas só tem aquele inconformismo de ter que ir pra algum lugar, saber que tem que sair de onde tá, mas ficar preso ali porque essa incerteza faz a gente não se movimentar. E esse era o pensamento já ali nos nossos primeiros dias, ali nos primeiros planos, mesmo sem ter nada. Então hoje a gente tem mais certeza ainda de que isso não é motivo para não se movimentar, né? Para pelo menos não tentar. E hoje a gente ainda fala para alguns amigos, cara, aqui em casa tem 3 quartos, se quiser conhecer a cidade, fica aqui, não precisa pagar a estadia. O nosso foco aqui hoje é trazer um pouco de esperança para quem acha que não tem de onde tirar dinheiro, não tem, sei lá, o que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, como se não tivesse oportunidade, né? Já que, igual a gente passou, já que é para começar do zero onde a gente morava, poderia começar do zero em outro lugar, que a gente já sabia de um histórico melhor, de qualidade de vida, de outras coisas. E a gente veio e tentou, e graças a Deus as coisas têm se encaminhado. Então o que a gente pensou? Vamos ver até onde a gente vai no limite de cada coisa. O que a gente pode fazer com essa casa, se a gente tem como alugar, se a gente tem como vender, se a gente tem como, sei lá. A gente está fazendo tudo pela fé. A gente está contando para vocês o que a gente vai fazer e vai contar o processo de como vai ser. A nossa ideia é motivar realmente pessoas que têm a mesma realidade que a gente, o inconformismo do lugar que mora, as portas que não se abrem, ou quando abre é muito limitado e você vive no limite da vida aí, mal pagando suas contas e tendo que comer, com filho, enfim. É muito legal ver isso, porque desde o princípio a gente sempre quis ajudar, né? A gente sempre quis motivar. A gente precisando de motivação e motivando os outros. Mas eu acho que isso também é que acabou trazendo pra gente essa convicção de que a gente tem, sabe? A gente ter essa certeza, essa convicção em Deus. Na verdade, isso prova o quanto de certeza e convicção em Deus que a gente tinha, de que era para vir e que alguma coisa dentro do nosso coração dizia que ia dar certo, né? Olhando para trás hoje,
Até Léo falou isso essa semana. Eu não sei o que foi que a gente viu, não sei se foi os vídeos mesmo. Acho que foi um dos vídeos mesmo que você viu essa semana. E aí você falou assim, cara, é impressionante. A gente não tem aquilo que a gente deseja ainda, mas como a gente conquistou. Em 2 anos e 4 meses, né? E gente, se você for parar para pensar, foram 17 anos, né? 17 anos de casado quando a gente veio pra cá. A gente tinha 17 anos de casado, resumido a 12 caixas de papelão dentro de um ônibus. E não tinha certeza de nada. Não tinha certeza da cidade que a gente ia ficar, não tinha casa, não tinha emprego. A gente só tinha uma certeza de que era vir pra cá. Então, assim, eu acho que mais louco do que a gente tá pra nascer aí, difícil, né? Muito difícil. Mas porque geralmente as pessoas, quando conversam comigo lá, principalmente no Instagram, tem essa coisa do medo, do novo, mas já tem, de repente, um emprego aqui, já tem, ou então trabalha pela internet, né? Que pode trabalhar em qualquer lugar. Pessoas que já têm, de repente, ali, já são de mais idade, já tem uma aposentadoria. Ou a área que atua é uma área de fácil emprego, assim, dependendo de onde vai. Porque aqui também tem isso. Tem lugares que tem mais oportunidades para determinadas funções, profissões, do que outros. E às vezes a pessoa vai para um lugar que ela já sabe que aquilo que ela faz, na área da saúde, sei lá, tem mais facilidade do que em outros lugares, ou até onde ela mora, no caso. Então, e a gente não, né? Então, assim, é só para provar para vocês que o primordial nessa situação é ter concordância um com o outro. Eu até estava falando sobre isso esses dias lá no Instagram. Você precisa ter a concordância do seu marido e seu marido concordar com você, se vocês vierem em família, é claro, né? Por quê? Porque no dia mal, e o dia mal vai chegar, e ele chega com força. É nessa hora que ninguém joga nada na cara de ninguém. Entendeu? Então, tipo assim, a esposa ou o marido fala, olha, eu tô passando por isso por culpa sua, porque foi você que quis vir, eu não quis. Então, é nessas horas que muitos casamentos quebram, porque não tem concordância. Como eu falei, eu trabalhei em Uber, e o que eu mais ouvia, eu vi muito isso. Gente que veio pra cá morar, aí eu perguntava, e aí, como é que tá, não sei o quê? Então, agora eu tô separado, porque eu vim com minha esposa, vim com meu marido e não sei o quê, mas aqui a gente viu que não deu certo, e às vezes tá separado, morando na mesma cidade ainda, ou um voltou, e a pessoa... É umas paradas que acontece aqui, a pessoa tem um montão de tempo junto no lugar de onde ela veio, chega aqui, dá esses rolos todo, porque falta concordância, unidade ali na situação, e acaba se separando, e o negócio é sério, porque a gente não passa coisa leve, suave, né? E é de tudo, é de grana, é de falta de pessoa, é falta de família, enfim. O psicológico é o pior, vamos lá. Então é mais fácil você arriscar e saber que lá na frente você fez a melhor coisa, é o que nós estamos querendo. Cara, é muito louco ver isso, parece que a gente está falando nesse vídeo do que a gente está vivendo hoje, assim. A fé é uma parada muito louca, porque a gente está se baseando pelo quê para falar o que a gente está falando? Não é possível que a gente estava bem ali. Peraí que minha cara ficou estranha. Minha cara ficou estranha. Parece que a gente sabia o que a gente ia viver aqui, porque, sabe, tirando que a gente tá ali com 17, 18 anos, só muda a nossa carinha, mas a convicção, a gente tá aconselhando quem ali com base em quê? Se nem a gente sabia pra onde estava indo. Falar agora é outra história, a gente já percorreu o caminho, já passou, enfim. Mas é muito louco esse negócio de confiança, porque é justamente isso, é não ter base nenhuma e agir como se tivesse. A gente pegou um ônibus indo pra onde? E fazer o quê? Trabalhar onde? Como se fosse um detalhe. E o detalhe era a história inteira. Outras coisas? Pode. A gente não tá livre de nada disso. Tem propósitos. Então a gente precisou desse tempo. Isso não é falar que deu errado. Não, o Decorarte deu muito certo. Deu certo para nos tornar o que somos hoje. Para um tempo futuro que a gente nem sabe, mas a gente vai precisar usar a maturidade que hoje nós ganhamos com o Decorarte. Essa parte do Decorarte aí, né, que para quem não conheceu foi a época que a gente trabalhou com madeira, né, a gente tinha esse nome lá na empresa que a gente trabalhava, que a gente criou, e chegou uma hora que ela acabou, né, então o que nos impulsionou a sair do Rio foi essa escassez financeira, principalmente. Outras coisas foram agravantes, mas o principal mesmo foi a parte financeira.
E entender que isso não foi um fracasso, e sim um sucesso que nos impulsionou a sair e vir para onde a gente veio, faz toda a diferença não só para esse assunto, faz toda a diferença para todos os assuntos, porque tudo que a gente tem feito, entendendo que Deus está na nossa direção, ali, conduzindo a gente, faz com que a gente fique em paz independente dos resultados, porque a gente faz a nossa parte até onde dá, a gente não trabalhou de qualquer jeito, a gente não fechou porque sacaneou ninguém, a gente fez o que a gente pôde, era o nosso melhor e o negócio acabou. Pô, então se acabou, era para acabar, porque a gente não fez por onde acabar, a gente não ficou devendo e não teve mais como sustentar e o negócio acabou. A gente fez por certo e o negócio acabou. Então o sucesso do negócio foi acabar, porque gerou um fruto, e esse fruto foi a gente como casal, mas também nos impulsionar a sair de lá, se conformar. E aqui não foi diferente, muita coisa aconteceu também, totalmente contrário ao que a gente planejou. Aqui com 15 dias eu comecei a trabalhar numa marcenaria, só que antes eu colocava currículo para tudo, para mercado, para loja de ferragem, a Aline também, e não era exatamente o que a gente queria, mas era o que a gente precisava. E com 15 dias, o primeiro lugar que me chamou e eu fui até uma entrevista antes do negócio de administrativo, mas eu fiquei na marcenaria com 15 dias. Era no centro da cidade aqui de Penha. Eu ia de bicicleta da casa desse amigo, que a gente já estava morando no quarto deles lá, porque ele foi buscar a família e tinha um quarto que ia ficar vaga. Ele nos ofereceu para ficar ali por um mês, que era o tempo que a outra filha viria, e nós ficamos morando literalmente dentro de um quarto. E foi o tempo da gente começar a conhecer a cidade, emprego, essas coisas todas. Com 15 dias eu comecei na marcenaria, ali num hotel, e eu fiquei ainda um período trabalhando lá e na casa desse amigo, até a gente conseguiu o apartamento que a gente alugou. Tem até no vídeo aí seguinte, se eu não me engano, uns 2 vídeos para frente, depois do primeiro, desse aqui, né? Fala sobre isso. E o que aconteceu? Lá eu imaginava de trabalhar ali de boa, pelo tempo que fosse, ficar saindo de bicicleta. Quando a gente se mudou ficou melhor ainda, ficou 15 minutos só de bicicleta, ali trabalhando do lado do hotel e andando. Então, eu tava de boa, mas com o tempo as coisas foram caindo para um lado que não estava muito nos nossos planos, por conta de situações lá com o proprietário que aconteceu, e eu me vi numa situação de caramba, eu vou ter que sair daqui, não sei para onde eu vou, não conheço ninguém, o que eu vou fazer? Foi quando a gente resolveu pegar um carro para eu trabalhar no Uber. E esse carro, por um período de tempo, foi um problemaço pra gente por conta do valor que a gente pagava, não por causa do carro. Ele nos levava, nos trazia. Aqui não tem quase ônibus, então se você precisar ir no hospital, no mercado, qualquer coisa, não tem ônibus, então é Uber, é bicicleta, é moto. Então o carro foi muito bom para isso. Só que era um valor exorbitante, a gente já pagando aluguel, vindo de uma realidade que a gente não pagava nada disso. Até o valor do carro que a gente pagava no Rio era bem abaixo. Só que, nesse lugar, eu conheci uma pessoa que me fez chegar onde eu estou trabalhando hoje, que é um lugar totalmente diferente, é uma marcenaria ainda, mas um ambiente totalmente diferente. Assim, eu sou muito grato a Deus por esse lugar, pelas pessoas, pelo proprietário, pelo trabalho em si, pelo que eu aprendi, me desenvolvi ali como profissional nessa área, ainda que não seja um ajudante, mas não seja um marceneiro que sei fazer tudo, mas eu evolui muito. Para quem chegou aqui não sabia nem o que era MDF, trabalhava com madeira bruta no Rio. Então eu tive essa oportunidade lá, eu trabalhei lá 4 meses, saí, depois voltei, já vou fazer 9 ou 10 meses, se eu não me engano. E tudo isso contribuiu de alguma forma. Eu conheci pessoas ali que tinham conhecimento nessa marcenaria que eu tô. Eu precisava do carro para chegar lá nessa, porque é uma distância considerável para ir de Uber, não vale a pena, eu ia pagar muito, muito dinheiro para ir. Não tem nenhum conhecido aqui para me levar, e também eu ia ficar à mercê dessa pessoa, se caso ela saísse eu não ia ter mais o que fazer. E com o tempo a gente conseguiu passar esse carro, depois de 2 anos pagando ele, para um amigo de confiança de lá, que eu também gerei lá essa amizade. Não foi uma amizade que eu já tinha, que outra pessoa. E o carro continua no nosso nome, mas tinha que ser alguém de confiança, e essa pessoa, praticamente um irmão, não tem do que desconfiar de alguma coisa que vai dar errado. Enfim, algumas coisas parecem que está dando errado, mas a nossa convicção sempre vai na frente, nos conduzindo a esses lugares. E é nessas horas porque assim, gente, a gente passou muita dificuldade financeira, mas muita. O salário é todo pro carro. Carro e casa. Porque e carro. O meu trabalho pagava a casa. E o trabalho de Léo pagava o carro. E Uber, era assim. E o Uber era para sobreviver. E o Uber era para pagar luz, água e comida. E a gente não sabe quanto vai fazer de Uber. Um dia tá bom, outro dia tá ruim. Botar gasolina, manutenção. O carro às vezes dá ruim. Trocar óleo. Era assim, gente. Era assim. E é nessas horas... A gente não tá aqui para dizer que foi tudo bom. Tá aqui para dizer que deu tudo certo. Mas bom... E é nessas horas que eu não podia virar para Léo e falar assim, você fez isso errado. Ou ele falar assim, você me encheu o saco querendo vir embora. A conversa era sempre, a gente podia... Não. Como vamos resolver? Isso aí, Acabou eu tô contigo, a gente vai fechar junto, a gente vai suportar juntos, se a gente vai chorar, a gente vai chorar juntos, se a gente vai rir, a gente vai rir junto. E o bom é que aqui tem praia. Então, assim... Se tiver que chorar, chora na praia. Chora na praia. A gente chorava no quarto, agora a gente chora na praia, mas não parou de chorar. E resumindo a história, então, qual é a ideia? Você fazer plano com o que você tem em mão, cara. Se tu pode ir de carro num lugar,
tu sabe que tu vai chegar mais rápido. Mas se tu só tem uma bicicleta, não desista até que você tenha um carro. Você tem que ir com a bicicleta, vai demorar um pouco mais, vai ser mais cansativo. E foi o que a gente fez. A gente não tinha absolutamente nada, mas o que a gente podia fazer, a gente fez. Se informar com relação a aluguel, imobiliária, emprego, coisas do tipo, para poder vir. E foi o que a gente fez. A gente veio com a nossa maluquice aí de caixa, de ovo. Está no vídeo aí completo aí que você pode ver da nossa mudança. E foi isso. A gente tá aqui e hoje as pessoas ficam falando com a gente. Vocês sabem de inspiração e não sei o que, não sei o que lá. Pra gente é estranho. Pra gente isso é muito estranho, porque... né? A gente não tá inspirando nem a gente, mas tem gente que é mais maluco que a gente, que tá vindo e falando obrigado. Tiveram 2 casais de Manaus que já vieram aqui, nos conheceram pessoalmente. Sim, viraram amigos, né? Um deles, né, o Carlos e a Rávila viraram amigões nossos. A gente tem até que se ver. Paulo e Mirella. Tem até que se ver mais vezes, mas assim, pessoas, né, gente finíssima, trabalhador, que já veio aqui procurando fazer alguma coisa, um deles empreende. Tem até um casal de médicos agora que está para vir em dezembro, com a ideia de ficar também. Então nos achou no canal aqui e está conversando com a gente via Instagram, WhatsApp. Ai, gente, tem muita gente. Tem muita gente que sempre conversa. Tem uma que eu já falei aqui que também conheceu, na verdade não conheceu, né? Mas a gente foi no PA. A gente foi no posto de saúde e a médica nos reconheceu do canal, que ela veio com a mesma situação. Ela não chegou a conversar com a gente, mas conheceu um pouco da cidade, da nossa história e resolveu vir. E Doutora Fernanda, se você estiver vendo comenta aí alguma coisa. Ela até atendeu a ela esses dias agora. E ele não reconheceu você, tá? Tá, desculpa aí. Porque na primeira, acho que o marido dela também é médico e tal, e o nosso nome apareceu lá e eles comentaram entre si. Já viu quem tá aí? Por causa do nosso sobrenome, ela viu que era. E quando a Aline foi primeira, que nesse dia nós dois estavam ruins, e ela acabou atendendo eu e a Aline, só que um de cada vez. Aí quando a Aline saiu, ela falou, tu não vai acreditar que eu não sei o que. Aí me chamaram. Quando eu entrei, ela falou que conhecia a gente do canal e eu me sentindo famosinho, mas agora eu fui semana passada com ela, essa semana, sei lá, e era ela de novo. Aí eu conheço essa menina de algum lugar. Gente, mas não lembrei que era. Ele é difícil. Que era a médicazinha, gente boa. Então, gente, demais. É isso. Obrigada, eu acho que obrigado por tudo. Ali no vídeo não tem mais o que acrescentar, né? É isso que a gente falou aí. Reagindo ao que a gente planejou, algumas coisas não foram como a gente planejou, eu acredito que nada. Mas como que nós planejaríamos o que foi? Não teria a menor possibilidade. A pessoa que nos fez parar em Penha só queria que a gente ficasse na casa dele para receber uns móveis e voltar para Camboriú. E a partir desse momento, tudo mudou. Ele podia não ter comprado nada, ele já poderia ter tudo, e a gente não tinha nenhum sentido de estar ali. E ele poderia falar pra gente, olha gente, era só pra receber, vocês podem ir embora, e o cara, sei lá, botar um amigo de trabalho pra fazer isso, avisar um vizinho, qualquer coisa. Eu sei que foi uma coisa tão boba, tão banal, pro cara pedir a gente pra ficar na casa dele, foi nos buscar lá. Que pra ele foi uma grande coisa. E a gente tá aqui que determinou o destino da nossa vida aqui nesse lugar, pelo menos. E nós somos eternamente gratos a Ligiane e Douglas. Não sei se eles vão ver esse vídeo, mas nós moramos lá, gente, um mês. Eles não cobraram absolutamente nada. Nos abençoaram em tudo. E a gente precisava muito desse tempo, assim, de saber que a gente estava num lugar tranquilo para ter cabeça para procurar. E a gente se sentia incomodado, né? Mas eles sempre foram solícitos e... Sempre. Enfim, nos abraçaram de uma forma aí que hoje por isso a gente também é dessa forma com quem quer que seja. As pessoas entram em contato com a gente. Claro que a gente tem que saber quem é, quais são as intenções. A gente também tá tomando cuidado com isso. E tem gente que é maluca e quer puxar assuntozinho e a gente não sabe qual é a intenção. Mas quando a gente vê que a pessoa é de bem, pessoa que realmente está precisando de ajuda, cara, a gente fala, a gente manda mensagem, a gente pergunta, a gente dá a informação que for. Aqui é uma informação generalizada, né? Vai atingir todo tipo de gente, público. Mas tem coisa que a pessoa quer saber especificamente, determinado bairro, determinado valor, determinado sei lá o que, especificamente. E o fato de eu ter trabalhado de Uber também me ajudou muito. Conheci muito aqui a Redondeza, rodei bom. Eu conheci muito aqui a região por conta disso, a realidade, as pessoas, enfim, as situações que se acontecem. Isso já é tema para outro vídeo. Isso me ajudou muito também a ajudar as outras pessoas. Então, gente, se você tem uma insatisfação, que eu acho que é o primeiro passo, né? Não desanima porque você não vê além, né? Olha o que você tem, se organiza, conversa com quem você for vir, se você é casado, solteiro, seus pais, sua esposa, seu marido. E não desiste por conta disso. Não seja irresponsável, mas também não ser covarde por conta de falta de recurso, de conhecimento, de nunca fui no tal lugar. Mas é isso, gente. Eu acho que acabou. Qualquer coisa, comenta aí também. A gente pode vir com outros assuntos pra frente. E a gente vai reagir a outros vídeos também. A gente vai estar colocando aí semanalmente. E espero que ajude vocês por aí.
Valeu!